Olá a vocês, desejando que se encontrem bem, com saúde. Na última terça-feira, dia 6 de outubro de 2020, né, seguindo a sequência habitual da Ciranda, uma vez que na última rodada eu fui, eu fiz a entrevista com o professor Marcelo Ramos. Assim, na última terça-feira eu seria a entrevistada pelo professor Ângelo Alves, né? Porém, devido à falha da conexão, infelizmente, não pudemos ter a sequência regular da ciranda, o que realmente eu senti muito, sabe? E aí eu preferi não marcar uma próxima data devido a essa insegurança que vem ocorrendo no ambiente em que eu tenho acesso à internet nesse momento, e aí assim quebrar o ciclo da ciranda, mesmo que involuntariamente, né? Então eu fui solicitada pelos organizadores da Ciranda, os professores Taline Silva, o Washington Ferreira Júnior e o professor Ângelo Alves, aos quais eu agradeço, né, a possibilidade de diálogo nesse projeto, a fazer um vídeo no qual então eu vou discorrer sobre colocações que o professor Ângelo Alves me enviou. Como se trata de um vídeo, eu pensei em fazer aqui uma sequência mais compatível com essa característica midiática, ao meu ver, né? E antes da gente passar para as colocações que me foram enviadas, eu queria deixar aqui registrado, né, o meu melhor agradecimento, sinceramente, né, aos que se dispuseram a estar juntos naquela ocasião da terça-feira passada e também aos que agora estão assistindo. Então vamos nessa, vamos lá. Eu vou ler aqui a primeira colocação, né, que se trata do seguinte: o conhecimento local é localizado ou situado apenas em termos espaciais ou também no tempo, ou no espaço-tempo? Bom, eu acho que eu vou desenvolver falando primeiro, vou desenvolver por partes para depois a gente fazer uma amarração, uma postura final, né? Porque falar de conhecimento local, eu tenho que falar então de conhecimento, e falar de conhecimento é falar de cultura, onde se processa todo o sistema de conhecimento. Então, a cultura de uma sociedade, de uma nação, de uma comunidade, de uma classe social, até mesmo de uma representatividade, por exemplo, uma representatividade religiosa, ou tantas outras que a gente encontra na trama social, né, possui implicações em vários domínios da existência daqueles que detêm esse conhecimento. Então, esses desdobramentos podem estar relacionados a uma gama, um sem número de domínios, né, do meaning e do feeling dos indivíduos que compõem essa vida societária. Considerando essa compreensão inicial do conhecimento e cultura, e bem breve, é importante dizer que nós devemos voltar para a compreensão de que cultura, nós devemos nos voltar, né, para a compreensão de que cultura é um construto social, em que o conhecimento vai ser distribuído entre os indivíduos de forma diferenciada entre os indivíduos no seio comunitário. As estruturas cultural e social colocam as pessoas condicionadas a assumirem determinados papéis, né, e adquirirem assim identidades sociais como parte de um todo do comunitário, de um grupo social. E aí, desse modo, vai sendo constituída a memória coletiva. Então, a gente tem uma memória individual na formação particular do sujeito, que vai ter interferência, ou que vai ser também interferida, sofrer influências por uma memória maior, mais abrangente, que vai ser a memória coletiva, que é de caráter social e identitário. Então, ocorre que encontramos grupos humanos que são diferenciados entre si, sobre o ponto de vista cultural, os quais manifestam um conhecimento local, um conhecimento específico, também crenças, percepções, práticas, suas tradições. Agora, todos esses elementos, todos esses traços culturais são desenvolvidos ao longo de uma escala temporal, não só do espaço. O lugar, sim, vai ter, nesse caso, uma centralidade no que concerne à formação de esquemas
cognitivos específicos, mas não só o lugar. Né? Perante os traços identitários, culturais, de diferenciadas populações, nós podemos verificar o quão expressivas são as convivências que vão se estabelecendo entre os detalhes autoexplicativos que vão constituir as variadas culturas no decorrer de um processo histórico, no decorrer da história. Então, local, lugar e tempo, história. Então, ao levarmos em consideração que falar de conhecimento é tocar no que consiste a vida comunitária, societária, nós precisamos considerar aqui também a compreensão do termo comunidade, que vai encontrar o seu significado uma diversidade de conceitos possíveis, né? Depender do ângulo que a gente vai assumir como um ângulo que nos cabe e que tenta compreender esse termo. Entretanto, as definições, as mais variadas definições encontradas, podem ser encontradas em dicionários linguísticos e vão nos remeter usualmente a uma referência, a um traço, a uma qualidade que é comum, ou que implica, então, em uma participação em comum dos indivíduos que compõem esse seio comunitário. Se nós trouxermos essa questão do pensar a comunidade para as ciências sociais, o termo comunidade ele vai encontrar seu sentido nas relações sociais. Isso quer dizer que há um compartilhamento de traços entre os membros que compõem essa comunidade. E no sentido conferido pelas ciências sociais também, comunidade implica, então, em compartilhamento de ideias, de características, práticas, que vão ser habitualmente de um espaço também, ou realizadas num espaço em comum, num território. Então, o conceito de comunidade pelas ciências sociais, e aí a gente trazendo essa compreensão da comunidade para um desenvolvimento de um percurso histórico ou na história, a gente pode perceber que ele foi concretizado no momento em que havia uma forte indicação para o declínio dessa forma de organização social, que era então a forma de organização presente e vigente. E esse cenário de mudança e de perda eminente diante do avanço e da instalação da modernização e do capitalismo foi promotor do início dos estudos do folclore. E a gente pode situar no século XIX justamente esses acontecimentos em torno do comunitário ou da comunidade, em que a vivência social esteve atrelada a esse contexto em que se tinha uma dinâmica de transformação do mundo, de valores e de organização social do comunitário, por essa implementação de uma nova estrutura pautada pela modernidade e pelo capitalismo. E esse processo de declínio do comunitário, em prol dessa nova forma social, vai deixar sua marca histórica nos escritos de vários autores de matérias teóricas e políticas de diferentes naturezas. Aqui a gente pode rememorar a contribuição de alguns desses autores, como, por exemplo, o alemão sociólogo Tönnies, ou também o sociólogo, antropólogo e filósofo Durkheim, ou ainda o também político, filósofo, historiador e sociólogo Karl Marx. Então, os quais vão deixar impresso nas suas narrativas uma associação entre o avanço da modernidade e do capitalismo, que seria responsável pelo declínio, e até mesmo pela destituição da vida comunitária. Eu estou falando isso através do olhar dessas pessoas. Mas vamos tomar apenas nessa nosso recorte, as colocações que me foram feitas são amplas, dão muito pano não só para manga, mas para um paletó inteiro, para um vestuário, um guarda-roupa inteiro, mas então a gente vai fazer um recorte em todas elas, e aqui especialmente vamos tratar apenas brevemente do pensamento de Tönnies. Tomando esse pensamento que foi construído por ele, nós vamos ver que ele vai tecendo as relações entre os atores, começando pelo que ele vai chamar de socialização primária, que são aquelas relações mais íntimas, mais próximas, abrangendo justamente as relações entre pais e filhos,
entre irmãos, entre amigos, entre casais. E aí nessas relações de socialização, as primárias, né, são identificadas as unidades que são chamadas afetivas ou imediatas. Agora, outras formas são também igualmente distinguidas, né, por tones. Nessas comunidades, a unidade afetiva ela se associa então a outras dimensões também. Uma dessas associações que vai ser pensada por Tones é a que ele vai denominar de comunidade de lugar, conhecimento local, que a gente está tentando aí chegar a essa colocação, se ele se coloca também no espaço, não só no espaço, mas também no tempo. Estou olhando aqui a pergunta, né? Então, nessa outra dimensão do Tones, a gente vai ter então uma comunidade de lugar, a qual vai ser definida ou compreendida ou proposta como fazendo uma referência a um território que vai ser compartilhado por um mesmo grupo de famílias ou de pessoas próximas que têm relação através de gerações, questão do tempo, e por redes de comunidades ou redes de vizinhanças que vão sendo formadas. Então, essas duas circunscrições de comunidade, como comunidade de sangue e comunidade de lugar ou de território, ou seja, como redes de parentesco, de proximidade, de territorialidade, é geralmente o aspecto que vai ser mais enfatizado no conceito de comunidade. E aí agora, para nós irmos fechando essa costura, tecendo, né, a nossa compreensão da questão que nos foi colocado do conhecimento local ser localizado no espaço ou no tempo ou no espaço-tempo, então para irmos fechando a nossa colocação a respeito do conhecimento local, eu gostaria ainda de dizer que essa vigência das comunidades, quer dizer, a sua manutenção ao longo da história, que é o que a gente pode observar, né, ainda hoje em dia, elas existem, né, ela está atrelada ao fato de que elas constituem uma essencialidade do ser humano, né, uma forma antropológica que tem suas raízes nessa necessidade natural ou primária, que é de nós estarmos juntos uns dos outros, de estar com o outro. E essa concepção estabelece o diálogo com as proposições de Heidegger, né, para quem o comunitário era uma experiência essencial da existência. E aí, assim a gente pode compreender que é a partir da experiência no seio comunitário que o sujeito vai ser introduzido ao mundo. Vejam bem, se nós tomarmos aqui como exemplo um caso concreto, para pensarmos essa questão do conhecimento e do tempo, saber lidar, eu vou fazer um recorte bem específico aqui que me veio aqui à cabeça. Então, se nós formos tomar a questão da saúde e doenças, nós sabermos lidar com questões relacionadas à saúde e doenças, nós poderíamos considerar esse saber lidar com esse assunto específico como um problema de adulto. Isso porque nós sentimos necessidade de sermos informados ou de nos informar como devemos nos tratar na medida em que nós temos que cuidar ou de nós mesmos ou que nós temos que cuidar de outros que são próximos, que são das nossas relações, que estão presentes na nossa relação mais próxima de vida. Os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos e por aí vai, né? Então, há aí uma temporalidade que está diretamente relacionada à aprendizagem, ao conhecimento. Temos, então, o tempo na centralidade em situações em que o tempo vai determinar a aprendizagem de um conhecimento específico de uma pessoa. O tempo é elemento essencial na mudança de papel social que essa pessoa vivencia ao longo da sua própria existência, e aí assim por diante. Então, o tempo vai se desdobrando nesse processo relacionado ao conhecimento e à memória. Assim, para concluir essa primeira colocação, ao pensarmos em conhecimento local,
não podemos deixar, ao meu ver, Maria, de refletir, não podemos deixar de refletir, né, a respeito de um posicionamento acerca do que compreende o conhecimento. A comunidade foi o caminho que a gente foi percorrendo aqui nessa nossa colocação, e também acerca de que os conhecimentos produzidos no seio comunitário, eles têm uma temporalidade. Tá? Então agora nós vamos passar para a segunda colocação que me foi trazida, que é a seguinte: sendo a história um campo das chamadas humanidades, cabe-nos pensar qual a contribuição das tais humanidades para o desenvolvimento da etnobiologia. Tá? Então, eu vou propor fazermos uma breve reflexão da história sob o ponto de vista antropológico, como foi me perguntado sobre as humanidades. Então, eu vou tomar o ângulo, a angulação da antropologia para fazermos o arco dialógico com a etnobiologia. Então, nós poderíamos centrar essa contribuição das humanidades para o desenvolvimento da etnobiologia, da compreensão de que o pensar seria trabalhar com os sentidos, com a visão de mundo. Também poderia ser pensar a etnobiologia nas diferentes esferas do saber. O saber erudito, relacionado aí à educação formal, à educação científica, e o saber local ou tradicional, o iletrado, a educação popular, e diante dos dois, saber erudito e saber local, ter o mesmo respeito, nós, enquanto etnobiólogos, né, sendo influenciados pelas humanidades, especificamente pela antropologia. Então, termos o mesmo respeito para aprender com um ou com o outro, com o saber erudito ou com o saber local. Agora, pontualmente, se nós formos pensar no conjunto de trabalhos em antropologia e fazermos uma condensação da história, né, situando em apenas 2 fases, nós poderíamos dizer, grosso modo, que ela foi desenvolvida a partir de 2 fases. Uma primeira, com os trabalhos de gabinete, com as análises e comparações de padrões de linguagem, e uma segunda fase, com os trabalhos de campo, aí situando entre o século XIX e o século XX. Nessa segunda fase, eu acho que seria importante destacar aqui 2 figuras, que para mim são muito caras. A figura do alemão Franz Boas, que foi para os Estados Unidos para estudar geografia e se envereda na antropologia. Ele foi a campo estudar a população in loco. Veja aí a importância, então, da influência, né, ou das colocações dos pensamentos e das práticas antropológicas para a etnobiologia. E também a outra figura que eu queria relembrar aqui junto com vocês é a do polonês Malinowski, né, que vai entrar para a história como a pessoa que criou o método etnográfico. E é muito cara a minha a colocação que ele traz na introdução do seu livro Os Argonautas do Pacífico Ocidental, em que ele elenca, né, os princípios ou os cuidados que o pesquisador deve ter em campo. Foi a partir dele que qualquer ambiente passou a ser passível de ser estudado. Agora, também uma outra influência importante a ser comentado é a influência do positivismo, né? Que vai ter também uma função importante ao impor às ciências humanas a objetividade das ciências naturais. Então, nós temos nas ciências naturais que o objeto é diferente... Opa! Me desculpe, gente. Diferente do sujeito. Caiu uma coisa aqui do meu lado. Mas tudo bem, vamos adiante. Então, o objeto é diferente de sujeito. O objeto, então, ele vai ser compreendido como a planta, o animal, o astro, as espécies, a rocha. Já nas ciências humanas, sujeito e objeto são figuras da mesma ordem. Então, há uma interferência de uma na outra. Há uma subjetividade. Não tem como discutir as coisas se não houver um envolvimento do pesquisador. E aí, um envolvimento do etnobiólogo na situação de investigação. Então, se nós formos pensar no campo, na contribuição das humanidades, especificamente da antropologia, para a pesquisa etnobiológica, 2 palavras me saltam aqui à cabeça e acho que são importantes: observação e sensibilidade. Né? O que importa para as pessoas estudadas é você participar, mesmo que você não saiba. Por exemplo,
dançar ciranda ou dançar uma ciranda. Entra na roda, né? Dança ao seu modo, mas participe desse momento, que é importante para aquelas pessoas que você está aí se empenhando em compreender e estudar. Também não recusar o que a pessoa lhe oferece, né? Se ela está te oferecendo, é porque ela está tentando te integrar àquele contexto, que é o dela, que é o vivencial dela, né? Então, se você não é daquele meio, você vai ser sempre o outro, né? Que vai tomar tempo do outro, que é o seu interlocutor. Então, além disso, também é preciso estabelecer essa relação de confiança e, por último, ter olhos e ouvidos bem abertos, né? Porque isso é um processo de pesquisa. Você está em trabalho, você está em pesquisa. Então, está atento às entrelinhas, né? E aí, duas palavras-chave também são importantíssimas: exótico e familiar. Duas outras palavras, né? Então, exótico aos olhos de fora, e familiar, tornar o exótico em familiar. No processo etnográfico, passar pelas situações de transformar o exótico em familiar para poder compreender, imergir numa determinada realidade de uma sociedade que tem que tem traços que a compõem, que são distintos dos seus traços de origem. Então é preciso suspender os nossos valores culturais para entrar num outro contexto, né, para poder tentar fazer articulações, para poder tentar entendê-lo e explicá-lo, né? Agora, um outro caminho acontece no caso do estudo de grupos próximos, né? São próximos à sua vivência. Então, aí a gente vai ter que fazer o passo ao contrário, né? Perceber certos hábitos e costumes com certo estranhamento para poder entendê-lo, né? E aí esse exercício, né, que é o exercício de se aproximar e de afastar da realidade de estudo, ou da realidade em estudo, ele vai estar sempre presente, né? É ir a campo, sair do campo, voltar para a sua realidade de pesquisa, da sua instituição, do seu laboratório, e dar o tempo de maturar aquilo tudo que foi vivido a campo para retornar a campo. E aí fazendo esse jogo de aproximação e de afastamento, de exótico e familiar. Bom, à luz dessas reflexões, então eu vou aí me encaminhando para a conclusão dessa colocação, dessa segunda colocação. Eu concluiria que o pensamento com o pensamento, né, de que essas contribuições das humanidades para a etnobiologia, e aí eu vou tomar o pensamento de Pose e vou tentar aqui ser fiel, mas com as minhas palavras, se me permitam, acabam por exigir de nós etnobiólogos um abandono dos nossos conceitos ou dos conceitos etnocêntricos de superioridade frente ao saber do outro, né? E aí isso para quê? Isso para que a gente possa registrar com acuidade, né, os conceitos biológicos de uma outra realidade cultural. E aí com isso a gente poder desenvolver as nossas ideias, as nossas reflexões, as nossas hipóteses, que vão enriquecer o nosso próprio conhecimento científico. Bom, então agora nós vamos passar para uma terceira colocação, que é a seguinte, né? Estudar a etnobiologia histórica é o mesmo que estudar a história da etnobiologia? Bom, eu acredito que no estudo da etnobiologia histórica, ao aprofundarmos ou ao procurarmos, irmos em busca, né, do saber fazer do passado, que vai aí percorrer ou transcender períodos históricos, né, nos confrontamos com uma situação que é de buscar identificar traços da memória, vestígios de memória, tanto da memória individual, como também traços de memória coletiva. No entanto, essa nossa busca, essa nossa ação, esse nosso movimento em busca da memória, não dá a gente a certeza, a garantia de que a gente vai acessar a memória em sua totalidade, em sua integridade. Não, pelo contrário, né? Porque nós podemos ter a certeza de que nós vamos encontrar os chamados locais de memória, ou as instituições que salvaguardam essa memória, ou até mesmo que nós vamos encontrar os nossos interlocutores, que através da sua memória individual podem nos contar sobre pessoas, fatos, espécies, enfim, o recorte aí da nossa investigação.
Então, se nós formos pensar agora nos locais de memória, nessas instituições, nós vamos encontrar justamente os testemunhos, os vestígios, que compreendem os diferentes tipos, né, a maior variedade de tipologia de documentação possível, né? Manuscritos, imagéticos, objetos, né? Enfim, uma gama de possibilidades com a qual a gente vai poder entrar em contato indo a essas instituições de memória, ou aos locais de memória. E esses suportes de memória, eles vão guardar em si um potencial riquíssimo, que é o de nos remeter a alguma coisa, a alguma pessoa, a alguma espécie, a algum ambiente, a alguma informação do passado. Agora, nós também podemos ir em busca, como já comentei no iniciozinho, aqui dessa colocação, dessa terceira proposição que me foi feita, nós também podemos ir em busca das próprias pessoas, dos nossos interlocutores, que nos dias de hoje, né, vão conversar com a gente através das suas narrativas orais, podem nos dar acesso a traços da memória, uma memória que não precisa ser uma memória muito lá remota, né? Pode ser uma memória mais recente. Se a gente for para a memória mais remota, a gente pode situar no século XVII, vamos nos situar, perdão, no século XVII, para pensarmos que a memória naquela altura, para a humanidade, ela tinha um caráter de ser considerada como uma arte de rememorar, uma arte de lembrar, de se lembrar. A partir do momento em que foi sendo necessária e requerida a existência de documentos, de verter essa memória oral para o papel, né? E aí vão surgir uma história longa, belíssima para mim, pelo menos eu acho, do surgimento dos arquivos e bibliotecas que eram o mesmo espaço para guardar essa memória, né? Então, e aí nesse momento, a história ela vai surgir como um contradiscurso, né? Que vai se estabelecer como um regime de validade através da constatação baseada nos documentos. Mas, entretanto, né, é somente a partir do século XX que o mundo passa a ser visto como um espaço informacional e memorial, né? Então a memória ela vai mudar o seu enfoque, deixando de se preocupar estritamente com a veracidade dos fatos, mas vai passar também a considerar os traumas, os anseios que os indivíduos vão construir em torno ou sobre os acontecimentos que vão afetá-los diretamente, né? Então, ao longo desse processo, a memória também passa a se articular em torno da tecnologia. E aí a gente vive, hoje em dia, uma situação interessante, né? Em que a gente tem informação e memória lado a lado, para e passo, né? Elas vão constituir o lado imaterial do traço cultural, né? Que vai transitar de diversos modos entre as comunidades humanas. Por exemplo, se a gente for pensar, a gente pode tomar aqui as redes sociais, né? Como ocorre hoje no uso do aplicativo que a gente usa para se comunicar com as pessoas, qualquer que seja ele, né? Então, nós somos indagados de tempos em tempos sobre a guarda do histórico das conversas, não é mesmo? Então, são memórias que são do nosso cotidiano, do agora, nossa memória recente. Essas unidades de informação e memória são, então, ao mesmo tempo, o lado material, ou melhor, o lado imaterial e também o lado material dos percursos de valorização das comunidades locais ou tradicionais, dos bens culturais e da preservação dos patrimônios bioculturais. No nosso caso específico aqui, da etnobiologia, mas dos patrimônios construídos ao longo da história de modo geral. Então nós temos o exercício da memória individual e o das memórias coletivas, que podem ser pensadas em termos de arquivos, de museus, de bibliotecas, de espaços de memória, de locais de memória, que vão nos colocar nos dias atuais em duas vertentes, né? Uma que é de que nós convivemos com uma memória formada por essa informação, e uma outra que é com uma informação que, pelo fator velocidade de produzir a informação e de assimilar a informação, que hoje em dia é acelerado, ela já passa a ser memória.
Informação e memória, memória e informação. Né? Então a gente fica nesse caminho de mão dupla. Então, nesse contexto, a etnobiologia histórica ela fica atrelada a uma situação que é a da velocidade da informação provocada pelas novas tecnologias. Essa colocação parte da concepção, da minha concepção, Maria, né, de que a estrutura da pesquisa que lida com objeto, cultura, memória, patrimônio biocultural, ela é de natureza interdisciplinar. O que nós pretendemos no estudo das questões usuais na etnobiologia histórica é que, a partir da sua complexidade, e não de questões restritas, mas de questões complexas, sejam propostas possíveis conexões entre os fragmentos de memória através da construção de narrativas etnobiológicas. Assim, então, a gente pode dizer que a etnobiologia histórica ela pode se dedicar à historiografia, que é a pergunta, né? A historiografia da etnobiologia, né? Porém, ela não se restringe a esse foco. Ela tem uma miríade de possibilidades de temas e de assuntos, e aí, repetindo, também podemos contemplar a memória recente. Tá? Então, fecharia essa terceira colocação que me foi feita dessa forma, com essa reflexão, amarrando aí a minha colocação sobre estudar etnobiologia histórica e história da etnobiologia. Passemos, então, à última colocação, que é a seguinte. Como se manifestam a dimensão êmica e a ação devolutiva naquelas pesquisas etnobiológicas, especialmente na pesquisa de etnobiologia histórica, em que os seres estudados viveram no passado, ou seja, eles já não estão mais entre nós. Eu acho aí importante também a gente relembrar a colocação da abordagem que provoca a consideração de duas ênfases. Uma ênfase êmica, a fonêmica, que vai dar peso ao ponto de vista do pesquisado, e a outra ênfase, que é a ênfase ética ou fonética, que vai centrar ou vai dar ênfase ou vai dar peso ao ponto de vista do pesquisador, e a gente aí está recordando Pike, publicação dele de 1954. Então, a gente vai ter aí os enunciados emicistas, que é o que focou aqui a pergunta, ou a colocação, melhor dizendo, né? Então, focando nos enunciados emicistas, a gente vai ter a descrição dos sistemas sociais de pensamento e comportamento, cujas distinções vão se constituir de contrastes percebidos pelos próprios participantes como similares ou como diferenciados ou como distintos ou apropriados ou adequados. Esses enunciados emicistas eles vão emergir, né, ao considerarmos a memória social. Veja bem, os documentos, os traços de memória que nós herdamos, que nos foram legados, eles foram construídos pelas pessoas. Eles estão envolvidos de uma colocação, de um contributo daquele autor, daquele que nos deixou uma pintura, que nos deixou uma fotografia. É o olhar daquela pessoa. O êmico também está ali presente. E a gente vai ter que se cercar de um contexto, vai ter que bordejar um contexto maior para entender quem era aquela pessoa que produziu aquele documento, ou quem é aquela pessoa com a qual nós estamos conversando, nosso interlocutor atual, vivo também. Ele não se dedica só a pessoas mortas, mortas sem aspas, mortas mesmo, né? Mas documento morto, não. Todos os nossos traços que nós acessamos são deixados por pessoas, né? São vestígios deixados por pessoas que vão ter enunciados emicistas na sua constituição, né? Então, ao considerarmos a memória social para se trabalhar informações acerca desses saberes e fazeres do passado, que pode ser um passado recente, em relação aos elementos da natureza, e a gente vai encontrar uma significação que vai alicerçar o nosso interesse nas formas de representação que vão ser constituídas no âmbito do social, do coletivo, né? O foco vai estar justamente em verificar a representação de formas expressas a partir de objetos materiais visíveis e invisíveis, referenciando as diversas formas de narrativa
e também o entendimento, né, dos enunciados que essas pessoas ou que esses objetos, esses traços, esses vestígios de memória vão nos comunicar no seu processo de concretização. Vejam, os objetos ou os vestígios, eles guardam em si um corpo que vai encontrar sentido nas formas de conhecer, no contexto da produção. São aquelas perguntas que eu comentei, né? Que vão cercar esse vestígio que é a nossa fonte de memória, que é a nossa fonte de conhecimento para a pesquisa em etnobiologia histórica. E aí também para a devolução. Né? Você vai desdobrar numa devolução. Então, no contexto de produção, nas formas de conhecer ou na transmissão do conhecimento. Existe um ciclo que a informação passa para ela se transformar em memória, né? E que passa pela guarda, pela assimilação, pela produção de novos conhecimentos. Ele vai fazendo um ciclo da informação que vira memória e que passa a ser informação que vai adquirir novos traços. Enfim, os objetos e as imagens, eles estão envoltos por quadros sociais da memória, né? E eles vão nos apontar para a existência de uma relação entre a cultura ou a nossa memória individual, perdão, não a cultura, mas também está entrelaçada aí na nossa memória individual e uma memória maior que a memória coletiva ou social. Então, criar condições e propor uma narrativa integradora da sua própria temporalidade, né, que é a do traço da memória, que é a do pesquisador, seria pensar numa devolutiva no sentido de se estabelecer uma angulação que nos permitisse ver e questionar como ocorre a relação entre memória e etnobiologia. A qual, para mim, Maria, eu penso que introduziria referências de outros espaços, de outros tempos e significados numa contemporaneidade que é da evolutiva. Qual seja ela, a que seja pensada e concebida pelo pesquisador, pelo conjunto do pesquisador e seus interlocutores, e daqueles que entrarão em contato com ela, que são as pessoas que vão consultar essa forma de devolutiva material. Então, eu particularmente já tive experiência de fazer exposições como forma de devolutiva, de fazer um documento textual como forma de devolutiva. Então, cabe aqui pensarmos no referencial semântico do que compreende o passado. E aí nós vamos fechando essa nossa colocação, né? De que o êmico, o enunciado emicista, vai estar presente na etnobiologia histórica, de que a devolutiva pode ser dialogada com pessoas do momento presente e que pode ser uma constituição que vai trazer ao momento presente a colocação do que vai trazer ao presente esses enunciados emicistas. Então, neste sentido, cabe considerarmos o passado mais pretérito, mas não unicamente, né? Existe um passado recente. A semântica da palavra histórico ou histórica está muito atrelada ao meaning das pessoas, no meaning, né, das pessoas, a um passado muito antigo, a um passado mais pretérito. Pelo menos é o que eu observo, né? E eu me lembrei agora até mesmo da expressão muito comum, né, que a gente vê arquivo morto, né? As informações estão ali, né, à disposição do pesquisador. Basta a gente nós querermos elaborar um ato de pensamento sobre elas e aí constituir uma narrativa para fazê-la presente no momento atual, para trazê-la à vida e aí reconstituí-la ou restituí-la aos nossos contemporâneos. E aí é que cabe a devolutiva, no sentido de restituir essas informações, uma sequência particular do passado, ao momento presente, né? Então, o que eu penso, o que pensamos, é que a etnobiologia não tem tempo. Ela é de todos os tempos. Bom, assim eu encerro agradecendo muito a escuta, a visão de vocês. Eu encerro aqui com um abraço a vocês. Muito obrigada.